Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Leremos a partir do versículo número 11, dando sequência aí à exposição que temos feito. Paramos no versículo 10, agora vamos seguir a partir do versículo 11. Leremos até o versículo de número 15. Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. Vamos estar lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, por esse privilégio, Pai, de não só, ó Pai, nos reencontrarmos, nos reunirmos, mas sobretudo, ó Deus, de podermos estudar a Tua Santa Palavra, ouvindo também, ó Deus, a Sua exposição, pois cremos, ó Deus, que a Tua Palavra é revelação do Senhor. Ó Deus, ela, ó Pai, manifesta a nós, ó Deus, o Teu próprio ser, manifesta a nós o que precisamos saber a respeito de Ti, ó Deus, acerca da salvação, e isso, ó Deus, para nós é muito precioso. Sendo assim, ó Deus, nós compreendemos a relevância de constantemente mantermos contato com ela e também, ó Deus, da exposição da mesma, uma vez que através dessa exposição, os princípios eternos que o Senhor registrou, ó Deus, eles são ressaltados e assim, ó Deus, nós podemos refletir e também pô-los em prática para a glória do Teu nome. Ó Pai, e é isso, ó Deus, que nós queremos Te pedir nesta ocasião. Que mediante, ó Deus, a exposição da Tua Palavra, também, ó Deus, nós reflitamos e assim, ó Pai, venhamos a praticar cada um dos preceitos que forem aqui elencados. Ó Deus, é o que eu peço e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, estava esses dias lembrando, percebendo, na verdade, a passagem do tempo. Hoje, nós vivemos num tempo em que as pessoas não conseguem mais viver sem seus celulares. Hoje em dia, irmãos, o avanço tecnológico é tal, que tem até relógio com WhatsApp. Eu estava até compartilhando isso ontem, e a coisa não é cara não, eu acabei comprando um também pela internet. Relógio com WhatsApp, relógio onde você pode fazer ligações. Que isso, né? Eu lembro do filme que a gente assistiu, o cara falando no relógio. No outro dia atendi um telefonema da Bianca, eu falando no relógio. Que isso, rapaz? Então nós percebemos como isso nos espanta, Isso causa espanto. Porque algumas coisas que nós vivemos hoje, nós só vimos em filmes no passado. Eu lembro quando as pessoas faziam uma chamada telefônica num filme com imagem, a gente, caramba, rapaz, isso aí é coisa do futuro aí, dificilmente vai chegar esse tempo aí, ver assim, um falando com o outro vendo, a gente só tinha um telefone fixo que era cara a beça, era difícil de ter, ou então a gente alugava, pagava um dinheirão. Quem pegou essa época aí sabe, Então, o avanço tecnológico, ele veio de maneira muito rápida. Para alguns que já nasceram nessa era, isso é tão comum, uma linguagem muito comum, Se essas coisas deixarem de existir, essas pessoas não sabem nem como viver. Mas nós que vivemos a transição entre uma era e outra, nós
às vezes nós nos pegamos fazendo essa reflexão, né? Nós precisamos nos adaptar, precisamos nos atualizar, porque as coisas continuam nessa constante evolução. E muitas dessas inovações tecnológicas, elas contribuem para que a gente possa facilitar alguns processos, para que a nossa vida seja facilitada, né? Tem gente, irmãos, que se adaptou tanto, se atualizou tanto, que os irmãos devem conhecer alguém assim. Tem gente que nem liga mais. Conhece gente que nem liga mais, só pelo WhatsApp. Se não atender no WhatsApp também já era, né? Então, nem telefona mais. Aí, nessa reflexão, né, das coisas do passado, que hoje mudou, eu estava lembrando, irmãos, de um comercial antigo. De repente, o que isso tem a ver, pastor? Inovações. Mas a gente, lembrando do passado, eu estava lembrando de um comercial antigo, que talvez os mais jovens, que é isso, eu nem lembro desse negócio, de um shampoo anti-caspa chamado Denorex. Quem lembra desse negócio aí? A Bianca falando que não lembra, mas é da nossa época. Eu usava esse negócio, era criança, dava até, sei lá, tipo um frescor na cabeça, assim, né? Sei lá, um negócio tipo de hortelã, não sei, dava uma refrescância na cabeça, né? A gente usava. Tinha que usar para tirar a caspa, né? Era criança, usava isso aí. Mas o ponto principal da propaganda ali, que eu lembro, é que o camarada falou assim, olha, parece remédio, né? Tem até nome de remédio, mas não é, né? Então, a ênfase era parece, mas não é. Denorex, parece, mas não é, né? Também, irmãos, na vida cristã, na nossa relação com Deus, com o próximo, com as Escrituras, tem coisas também que parecem, mas não são. O tempo passa, veja, o tempo passou, houve diversas inovações tecnológicas, mas o ponto principal do Denorex continua valendo, né? Existem coisas que parecem, mas não são, né? Tem muita coisa que parece, mas não é. A gente confunde as coisas, inclusive, né? Nós achamos que pessoas parecem uma coisa e são outra. Achamos que animais parecem uma coisa e são outra. De repente, poxa, acho que esse bicho é brabo pra caramba. As mulheres, por exemplo, quando olha para barata, veem um leão, né? Mas, na verdade, a barata é só pisar que ela morre, né? O leão não dá para fazer isso, né? Então, mas enfim, continuam existindo coisas que parecem, mas não são. Por isso, nessa manhã, irmãos, eu quero refletir exatamente sobre essa particularidade da nossa vida cristã. Eu quero falar com os irmãos sobre o que parece, mas não é. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, à luz do texto que lemos, é que parece que obediência é sinônimo de bonança. Parece que se eu obedeço a Deus, eu necessariamente serei abençoado. Eu desfrutarei de benefícios materiais, eu desfrutarei de benefícios emocionais em alguma medida. Parece que obediência é sinônimo de bonança, mas não é. E talvez alguns estejam pensando assim, poxa, pastor, parece para algum, porque para mim não parece não. Quem foi que disse que se nós obedecermos a Deus, não virá nenhum mal sobre nós? Aí antes da gente adentrar o texto aqui, irmãos, eu quero fazer com que os irmãos se lembrem aí, quero remeter o irmão lá à história de Jó. Qual foi a razão do sofrimento de Jó? O ponto que Satanás colocou diante de Deus para que Jó fosse, qual foi o motivo do sofrimento? Foi a retidão de Jó? Foi o fato dele ser reto e íntegro entre os seus? Ou foi o fato de Jó já estar vacilando um tempão? Ser reto. A retidão de Jó deu ocasião para a ação de Satanás. Que isso, pastor? Eu pensava que Satanás só entrava na brecha. Já falando que esse negócio de brecha não existe, né? Não tem nem na Bíblia. Mas, enfim, a retidão de Jó foi a ocasião para a ação satânica. A retidão, um homem obediente. Veja bem, então, obediência não é sinônimo de bonança. Porque, veja,
O próprio Deus, para que a sua igreja pregasse o evangelho entre os samaritanos, para que a igreja saísse da sua acomodação em Jerusalém e fosse a outros povos, o que Deus fez? Estevão foi assassinado, irmãos. A igreja foi perseguida. Então eles seguiram em frente. Muitas vezes, irmãos, nós estamos obedecendo, andando direitinho, mas às vezes estamos enfrentando dificuldades. Não há relação direta entre o obedecer e não ter aflições. Não há relação direta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vocês são meus discípulos, mas vocês vão ter aflições no mundo. Obedecer não significa ser isento de problemas, mas há pessoas que pensam e ensinam isso. Você está sofrendo porque não está obedecendo a Deus. Lembra dos amigos de Jó? Esse era o argumento deles. Você está sofrendo porque você deve ter algum pecado aí, meu. Confessa teu pecado. Está pecando e, poxa, fica se escondendo aí, meu. Aí Jó, que isso, rapaz? Aí quando nós agora adentramos o texto, irmãos, nós vamos ver que esse texto é uma sequência de uma experiência marcante que Paulo e os seus tiveram ali nos versículos anteriores. Veja, o texto diz no versículo 9 que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, olha só o versículo 10, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eles entenderam que Deus estava falando ao coração, e diante daquilo que Deus falou, irmãos, eles demoraram, falaram assim: não, deixa rolar, depois a gente vai. Ou eles foram imediatamente. Veja o texto diz que eles procuraram partir para a Macedônia, logo depois da visão. E no versículo 11, quando nós chegamos no texto que lemos, o texto diz que navegando de Troade, onde eles estavam, eles saíram de Troade, eles foram correndo em caminho direito. Talvez na versão do Michael esteja caminho direto ou reto, alguma coisa dessa natureza. Diretamente, né? Significa que eles não fizeram escalas, eles não pararam, eles não foram costeando. Eles poderiam parar num porto aqui, parar no outro ali, vai fazer um turismo, né? Eles falaram: não, vamos direto. Só que a viagem à noite era mais difícil, né? Então não dava para ir diretão mesmo assim, eram cerca de 190 quilômetros até a Macedônia. Então não dava para ir assim direto, eles tinham que parar. Então eles foram seguindo em frente, e o texto diz que eles chegaram a Samotrácia, e só no dia seguinte que eles foram para Neápolis. Eles pararam num determinado lugar, pernoitaram ali, mas pernoitaram no navio, porque esse lugar chamado Samotrácia não tinha um porto, não tinha um cais, era uma região montanhosa onde alguns navios usavam como ancoradouro. Ancoradouro é uma região onde os navios eles lançam ali aquilo que o pessoal conhece como âncora, né? No linguajar naval o pessoal chama de ferro, mas vulgarmente falando, popularmente, o pessoal conhece como âncora. Eles lançavam a âncora. Então eles ficaram no ancoradouro e passaram a noite ali, para que depois, no dia seguinte, eles pudessem navegar para Macedônia. Agora, por que eu estou chamando a atenção para esses detalhes, irmãos? Eles não mediram esforços para obedecer a Deus. Eles concluíram que Deus os havia mandado para a Macedônia. Então eles não mediram esforços. Falaram: não, nós vamos. E antes da gente seguir, eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta retórica, você não precisa responder, responde para você mesmo. O que te impede de obedecer a Deus? Distância, dificuldades ao longo do caminho. Para esse grupo aqui, nada disso era impedimento. Você tem essa mesma disposição para obedecer a Deus?
de imediato nós tendemos a dizer sim. Mas quando nós nos deparamos com textos, como o texto da leitura bíblica que nós fizemos em Lucas capítulo 6, quando diz lá para nós amarmos os nossos inimigos, que na verdade é basicamente o que está escrito em Mateus 5,44. Orarmos pelos que nos perseguem, bendizermos os que nos maldizem. Às vezes parece que a barreira para a obediência é maior do que a distância de 190 quilômetros. Parece que a barreira para a obediência é maior do que as dificuldades de uma navegação longa. Porque esbarramos no nosso próprio eu. E o nosso eu se levanta como um mar revolto, nos impedindo de seguir em frente. O que te impede de obedecer? Então, quando avançamos no texto, irmãos, nós vemos que, embora esses irmãos, essa comitiva, tenham obedecido, o texto diz que eles chegaram a Neápolis, que era o porto de Filipos, e eles seguiram, né, para Filipos, né, para o centro ali da cidade. Esses indivíduos chegaram numa cidade que era de maioria romana, ou de cidadãos sujeitos ao Império Romano. E ali, irmãos, os judeus não eram bem-vindos, porque o imperador chamado Cláudio, ele no ano 49 depois de Cristo, ele havia expulsado os judeus de Roma, dizendo que eles estavam ali gerando perturbação religiosa. Como essa viagem aqui se deu por volta do ano 50, 51, e Filipos era uma província romana, provavelmente em Filipos decidiram fazer a mesma coisa que foi feita em Roma e expulsaram os judeus dali. Então, os judeus não eram bem-vindos, e agora chega uma comitiva de judeus para pregar o evangelho, para gerar perturbação religiosa. Então, o que acontece? Venha comigo até o versículo 23. O texto diz, vamos ler aqui a partir do 20, diz assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Sendo judeus, lembra que os judeus causam perturbação? Eles causaram perturbação. Versículo 21, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, rasgaram as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Meu irmão, olha só, eles estavam obedecendo? Estavam, não estavam? Deus mandou eles irem para Macedônia pregar, foram para Macedônia pregar. Agora, dessa obediência resultou o quê? Casa própria, carro zero, a bênção chegou. Não, eles foram humilhados, rasgaram as vestes deles, foram machucados com varas, açoitados e foram presos, encarcerados. Obediência não é sinônimo de bonança. Às vezes nós estamos obedecendo, fazendo tudo direitinho, mas as coisas não estão acontecendo como a gente quer. E a tendência das pessoas é obedecer para receber, lamentavelmente. Eu obedeço se as coisas estiverem acontecendo do jeito que eu quero. Eu sirvo à igreja ou ao meu próximo se as coisas estiverem andando da forma que eu entendo que devem andar. Ou, irmãos, ou a obediência, ela é impulsionada pelo desejo de receber alguma coisa, ou ela é impulsionada pelo medo da punição. Se fizer, meu irmão, o Christian já olhando lá. Se fizer, meu irmão, como é que é, Christian? Como é que o papai faz? Então, se fizer, né? Bom, às vezes é o medo da punição, às vezes é o desejo de adquirir algum benefício, mas, irmãos, nós devemos obedecer única e exclusivamente porque amamos o nosso Deus. A nossa obediência não deve ser resultado da coerção,
do desejo de benefícios, mas simplesmente pelo fato de sermos filhos do Pai Celestial. E é essa comparação que Jesus ele faz no Sermão do Monte. Ele diz em Mateus 5,48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se somos filhos de Deus, de fato, devemos buscar a cada dia nos assemelharmos a Ele. E isso deve ser evidenciado a partir da conduta. Devemos mudar dia após dia, entendendo que façamos o que fizermos, nós não teremos mérito algum. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar uma bênção porque nós obedecemos. Porque ao obedecer, nós não fazemos mais do que aquilo que nos cabe de fato. Obedecer deve ser a essência do cristão. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, que parece, mas não é que parece que conservadorismo é sinônimo de machismo. Talvez alguém pergunte: pastor, mas o que é conservadorismo? O que é ser conservador? Ser conservador é conservar alguma coisa. Conservar alguma coisa. O que se tem em mente que deve ser conservado quando nós pensamos nas Escrituras, na vida cristã? Paulo, certa vez, disse para Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo 1,13, disse: conserva o modelo das sãs palavras. Então, a palavra de Deus, o modelo, uma instrução que recebemos, essa deve ser conservada. A fé, a convicção de que a Bíblia não tem erros, a certeza de que a Bíblia é inspirada, a fé de que a Bíblia é autoridade para nós, né? Ela é autoritativa. O que a Bíblia falar é a verdade. A Bíblia é o nosso padrão de verdade. Crer que a Bíblia é inerrante, infalível, autoritativa, suficiente, inspirada, isso é ser conservador. Paulo era conservador. Para Paulo, o que a Bíblia dizia era a regra, única regra de fé e prática. Isso é ser conservador. Agora, o outro lado da moeda, do ser conservador, o outro lado da moeda é ser liberal. O que é ser liberal? Ser liberal é não acreditar plenamente nessas verdades que eu afirmei aqui. É dizer que a Bíblia pode ter erros, que de repente, peraí, isso aí não vale não, foi Paulo que falou. Paulo era machista, Paulo só vale para mim o que Jesus falou. Isso é um pensamento de origem liberal. O liberalismo teológico, ele não vê as Escrituras como verdade absoluta. Tem partes aqui que até são legais, mas não é tudo não. Paulo, por exemplo, Paulo só fala bobagem, assim diz o liberal. Paulo escreveu com o povo da época, os textos são condicionados culturalmente. Não, Paulo escreveu, isso aqui não é pra gente não, isso era pro povo lá da época. Tá vendo? Paulo diz assim: digo eu, não o Senhor, então isso aí não é Deus. Então, a Bíblia não é. Então, se esse trecho não é palavra de Deus, então o que mais é? Então, assim eles questionam e fragilizam as Escrituras. Isso é ser liberal. Mas no liberalismo teológico aprova-se, apoia-se o pastorado feminino. Já no conservadorismo, seguindo aí o modelo das sãs palavras, seguindo tal como o apóstolo Paulo, não se aprova nem se apoia o pastorado feminino. Então, geralmente os conservadores são taxados de machistas. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, os liberais ficam em dificuldade. Por quê? Muitos deles argumentam que Paulo era machista. Os argumentos de Paulo se baseavam numa cultura patriarcal, machista, e não na revelação do Senhor. Então, veja bem, no texto que nós lemos, nós vamos encontrar aqui, na evangelização de Paulo e sua equipe, nós vamos encontrar um grupo de mulheres. Vejam, versículo 12 diz assim: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade.
No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Veja, só tinha mulheres aqui. O texto não menciona um homem sequer. E cabe ressaltar que geralmente as mulheres nem eram mencionadas assim em alguns relatos, genealogias e tal. Mas aqui nós vemos uma comunidade religiosa onde só há mulheres. Como nós falamos, os judeus haviam sido expulsos. Essas mulheres aqui eram gentias, elas não eram judias. Mas eram gentias que simpatizavam com a fé judaica. Porque tinha muitas mulheres que abraçavam o judaísmo naquela época, por causa da ética e da moralidade judaica. Porque a ética e a moralidade gentílica era terrível. Os gentios, o culto dos gentios, por exemplo, tinha orgia no culto. Então, os judeus, eles tinham uma conduta diferente. Isso atraía as mulheres, até porque as mulheres não precisavam se circuncidar, não tinha dor, então elas abraçavam o judaísmo. Então, aquelas mulheres estavam reunidas à beira do rio. O que isso significa? Não havia sinagoga naquele local. Elas foram para a beira do rio. Por que na beira do rio? Porque, como nós vemos no Salmo 137, quando os cativos estavam na Babilônia, eles também se reuniam à beira do rio. Por que se reuniam à beira do rio? Porque os rituais judaicos envolviam algumas lavagens, que a Bíblia chama de abluções. Então, eles faziam rituais que exigiam água, por isso elas ficavam à presença do rio, à beira do rio. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, não é esse fato delas estarem na beira do rio, mas é o fato de Paulo e a sua comitiva deles se assentarem e falarem às mulheres. Irmãos, diferente do que acontece hoje, os rabinos, na hora de ensinar, eles não ficavam em pé, como eu estou. Eles se assentavam. Lia-se o texto em pé, mas se assentava para ensinar. A postura de se assentar e ensinar, ela evidenciava que os ouvintes, eles estavam também agora assumindo o lugar de discípulos. Isso não era comum na cultura judaica. Se Paulo, como dizem os liberais, era movido por uma cultura patriarcal, ele jamais consideraria a possibilidade de uma mulher aprender. Que as mulheres, elas nem participavam junto com os homens no culto na sinagoga. As mulheres não podiam aprender, quem aprendia a lei eram os homens. As mulheres não tinham necessidade de aprender isso, mas agora Paulo e a sua comitiva de machistas, entre aspas, como o pessoal diz, eles se assentam e ensinam mulheres. Eles estavam dispostos a pregar o evangelho a toda criatura. Assentaram e ensinaram. Paulo nunca foi machista. Nenhum conservador é machista. Paulo, ao contrário, ele defendia aquilo que a Bíblia defende. Por isso, lá em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo ele evoca o Gênesis, a ordem da criação. Ele diz, olha, não sou eu que estou dizendo, Deus fez assim. Deus criou o homem primeiro e depois a mulher, deu-lhe a liderança. Paulo, ele não era machista, tanto que as mulheres podiam aprender na concepção de Paulo. E há um problema, irmãos, com o termo machismo no nosso tempo. Machismo hoje em dia, na verdade, é fazer ou falar qualquer coisa que alguém possa interpretar como uma inferiorização da mulher. Irmãos, até um salvamento pode ser encarado como machismo. Sabiam disso? Se uma mulher estiver em perigo, o homem vai lá e salva, mas por que você veio salvar? Está querendo dizer que eu sou a donzela em perigo, que eu não posso me virar, que eu sou inferior? As feministas são assim. Certa vez,
um filósofo, né, o Luiz Felipe Pondé, ele, contando num de seus livros, ele foi a um debate com uma feminista e antes de iniciar o debate, essa mulher ela estava se sentindo mal, estava com mal-estar, e ele mencionou, olha, pode ser pressão baixa, porque em razão da massa corporal menor, as mulheres tendem a ter maior incidência de pressão baixa do que os homens. E então ela foi até a enfermaria e verificou que era isso mesmo. Falou com ele, olha, muito obrigado, era isso mesmo. Quando chegou na hora do debate, ela falou assim, ó, e esse camarada é um machista. Aí o pessoal, por quê? Porque ele colocou que só pelo fato de eu ser mulher é que eu estava passando mal. Só porque eu sou mulher. Então até a pressão arterial se torna instrumento de machismo, né? Que é isso, meu? Isso é um grande absurdo. Sabe o que é machismo? Machismo é o indivíduo ele considerar a mulher menos do que ser humano. E aí ele vai e espanca a mulher, ele considera ela menos que ser humano. Agora, irmãos, dizer que homem e mulher não são iguais não é machismo, é Bíblia. Homem e mulher não são iguais, e é a fisiologia também, anatomia, biologia. Irmãos, não somos iguais. Que isso? Irmãos, eu tenho que ficar mostrando pro Cristo, ensinando pro Cristo, como é que o homem faz lá o número 1. Porque ele viu a mãe fazendo uma vez, achou que era de um jeito. Falou, não é assim não, agora é desse jeito aqui. Porque nós não somos diferentes. Já começa por aí, na fisiologia. Nós não somos iguais, irmãos. Há diferenças. As diferenças são fisiológicas. As diferenças, elas são relacionais, né? Porque o homem tem uma postura mais racional, enquanto a mulher tem uma postura mais apegada ao emocional. Nós somos diferentes e as nossas diferenças nos completam. A Bíblia defende a complementaridade. Homem e mulher se complementam. Por isso são diferentes. Você coloca o plug lá da tomada ali na parede, né? Que é o plug lá que é a tomada de fato, né? Porque um é diferente do outro, eles só se encaixam por causa disso, porque é diferente. Não somos iguais. A igualdade entre homem e mulher deve ser buscada sim em questões salariais, na aplicação da lei, mas agora em outros aspectos não faz sentido. A mulher, eu sou igual ao homem, aí quer sair carregando saco de cimento nas costas, daqui a pouco a coluna toda arrebentada, só porque queria ser igual ao homem. Não somos iguais. Na verdade, irmãos, a igualdade que há entre qualquer ser humano, independente de ser homem ou mulher, ela está na condição de pecador. Todo ser humano é pecador. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E os crentes estão na condição de filho de Deus. Aqueles que creram em Jesus e o receberam, esses se tornaram filhos de Deus. Então todos somos filhos de Deus, mas agora, irmãos, tem um montão de diferença entre nós. Até entre homem e homem tem diferença. Se um homem, por exemplo, for salvo pelo outro, um é bombeiro, o outro é um acidentado. O homem vai achar que é menos homem porque foi salvo? Que é isso, meu irmão? Há diferença entre um homem e outro, tem um homem mais alto, um homem mais baixo, um mais gordo, outro mais magro. Tem um que executa uma função, outro executa outra função. E nem por isso eu vou dizer que aquele que executa aquela função é pior, outro que executa outra função é melhor. Que é isso, irmão? Mas somos diferentes. Não dá para ter a igualdade que algumas pessoas pregam. É impossível. A diferença é evidência, irmãos, daquilo que Deus fez. Deus nos fez indivíduos. Deus nos fez particulares. Como isso é maravilhoso. Como isso é bonito. Paulo não era machista.
Paulo, na verdade, ele estava pregando o Evangelho. A preocupação dele não é estabelecer machismo ou feminismo, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, que parece, mas não é que parece que a conversão de quem quer que seja é obra do pregador. Parece que é obra do pregador. Às vezes o pregador fala tão bonito, às vezes, poxa, tem até um tecladinho de fundo. Poxa, aí parece que, não, realmente, acho que foi aquela atmosfera ali que... parece. Mas quando nós avançamos no texto que lemos, nós vemos aqui que naquele contexto em que se pregava ali as mulheres, o texto diz que havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Veja, esse fato aqui, relacionado à profissão dela, diz muito porque aponta qual era a classe social a qual ela pertencia. Ela era uma mulher que tinha dinheiro. Porque para conseguir essa cor púrpura, era necessário extrair a secreção de um molusco que vivia ali na região leste do Mediterrâneo. Molusco, todo mundo sabe o que é molusco? Alguém já ouviu falar no lula molusco, né? Já ouviu falar no lula molusco. Então, a lula é um molusco. O caramujo, lembra aquele caramujo que perturba a beça aí, que aparece de vez em quando, africano? Tá aqui já, não, tá aqui. Obrigado. Caracol, lesma, o marisco também. Então, havia uma espécie de molusco de onde se extraía uma secreção para fazer a tinta púrpura, né? A pigmentação ali. Mas para conseguir 1 grama dessa tinta, precisava extrair a secreção de 8.000 moluscos. Então esse negócio era caro pra caramba, né? Imagina só, caro pra caramba. Essa mulher vendia isso. Então ela tinha dinheiro. Quem é que se vestia com essas vestes? Imperadores, governadores, cidadãos abastados da sociedade. Então a mulher tinha dinheiro. O texto destaca isso para mostrar que o Evangelho estava chegando não só à classe feminina, mas também às classes sociais elevadas. Não há distinção, irmãos, entre homem, mulher, rico, pobre. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura, porque todos estão na mesma condição. Mas veja, o texto diz também, além da condição social de Lídia, que ela servia a Deus. Mas ela servia de que maneira? Ela cria no Deus de Israel. E na verdade, irmãos, a expressão usada aqui, quero saber como é que está na Bíblia do Michael aí. Era adoradora de Deus, como é que está aí? Temente a Deus, exatamente. Os irmãos lembram o que a gente falou sobre ser temente a Deus? Quando a gente pregou lá em Atos 10. Lembra dessa expressão temente a Deus? Tinha um pessoal gentio que queria se tornar judeu, né? Queria seguir o judaísmo, na verdade. Para isso, eles precisavam cumprir alguns rituais. Dentre os rituais estava a circuncisão. Então, alguns homens se submetiam à circuncisão, outros não. Falavam assim, não, esse negócio dói pra caramba. Imagina, se hoje, né, hoje tem anestesia e tal, mas depois tem uma recuperação, que vai ter alguma dor. Imagina naquela época, sem anestesia, sem nada, na maior brabeza. O cara falou, não quero não, isso aí eu gosto do Deus de Israel, acredito aí no Antigo Testamento aí, na Torá e tal, mas circuncisão não quero não. Então esse cara que queria adorar a Deus, mas não queria se circuncidar, ele era chamado temente a Deus. Lídia, por alguma razão, ela não havia abraçado o judaísmo na sua inteireza. Ela não precisava de circuncisão, alguma razão, mas ela acreditava no Deus de Israel. Ela acreditava nas Escrituras. Então, Deus já havia preparado o seu coração através das Escrituras, através do Antigo Testamento. O texto diz que ela estava ouvindo o que Paulo estava pregando, estava ensinando. E o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Irmãos, vejam, o texto diz que quem operou no coração de Lídia foi Paulo, não foi?
Foi ou não foi? Foi nada, meu irmão. Quem operou no coração de Lídia foi Deus. A conversão não é obra do pregador. O pregador é mero instrumento, mas quem faz a obra no coração é o próprio Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então atribuir poder de conversão a pregadores, irmãos, é heresia. É não acreditar em Deus, é falta de fé. Eu acredito que aquele pregador pode trazer conversões, mas aquele eu não acredito. Como assim? Eu acredito, irmãos, que qualquer que pregue o Evangelho, qualquer um, até o ateu, qualquer um, se ele pregar o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não o pregador não é o poder de Deus, mas o Evangelho. Qualquer um que pregar o Evangelho, Deus, ele pode falar ao coração do ouvinte e o ouvinte se converter. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque a pregação do Evangelho é acompanhada da ação convencedora do Espírito Santo. Lídia já estava disposta a ouvir. Deus fala ao seu coração de modo que o seu coração se abre. E agora ela se rende aos pés de Jesus Cristo, não pela obra e pelo poder de Paulo, mas pela obra e pelo poder de Deus. Então, conversão não é obra do pregador, parece, mas não é. Ah, pastor, mas aquele pregador, ele parece, mas não é. Veja, ontem mesmo eu estava conversando com o pastor do CI, né? E a gente lembrava do triste episódio que aconteceu, né, na terceira igreja há alguns anos, algumas décadas, né, não sei, atrás aí, do pastor que adulterou e tal. Mas o pastor do CI falou assim, ó, eu me converti durante a pregação daquele pastor. Olha só, né, que coisa, né? Então, não importa quem está pregando. Não importa. O que importa é o que está sendo pregado. Se é o Evangelho, então o Espírito Santo, ele vai falar aos corações. Agora, obviamente, como nós não somos calvinistas, nós não acreditamos que Deus vai forçar as pessoas, né? Acreditamos que o homem, ele tem a sua escolha, obviamente. Então o homem pode resistir. Nós não cremos, né, desse jeito. Então, mas mesmo assim cremos que tudo é obra de Deus, mas cremos que o homem tem escolha. Bom, mas enfim, mas a conversão não é obra do pregador. Bom, aí o texto segue dizendo, mostrando o resultado da obra de Deus, versículo 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, irmãos, o texto diz que foi batizada ela e a sua casa. Aí tem sempre aquela argumentação. Haha, meu irmão, tinha criança nesse meio. Tinha ou não tinha criança? Né, Cristo? Tinha ou não tinha criança? Tinha criança, ela e a casa? Tinha criança aí, meu. Então pode batizar a criança. Que isso, meu? Por que Lídia foi batizada? Porque ela creu. Deus operou no seu coração, o texto diz ali. E ela creu, então foi batizada. Poxa, fica evidente que o texto está mostrando o batismo de quem creu. Não tem como. Se a gente ficar trabalhando nas lacunas, a gente está agindo igual os liberais, né? Mas aqui não tinha como ter isso, aqui não tinha como aquilo outro. Que é isso? Então Deus abriu, no contexto, quem é batizado é porque Deus abriu o coração, a pessoa creu em Jesus Cristo. As crianças, aconteceu, o bebezinho de colo, ele creu na pregação? Que é isso? Crianças não foram batizadas aqui. Se isso fosse uma doutrina para nós seguirmos, irmãos, isso estaria explícito nas Escrituras. Que isso? Não faz sentido nenhum batizar crianças. E nem substituir o batismo infantil pela apresentação, tá, irmãos?
Não substitua o batismo infantil pela apresentação de criança. A apresentação não é para fechar o corpo de ninguém, é para proteção. Pastor, apresenta meu filho, senão a pessoa morre pagão. Morre pagão nada, que história é essa? A apresentação é muito mais um compromisso assumido pelos pais do que a proteção da criança ali. Os pais estão assumindo diante de Deus o compromisso de criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Isso é a apresentação. Bom, então perceba que a evidência de que a obra de Deus foi realizada na vida de Lídia é o serviço. Ela se mostra disposta a servir o Senhor com os seus bens. Veja, diz assim: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Ela tinha uma casa grande, porque a comitiva de Paulo, pelo menos nós podemos pensar aí que estavam ali Paulo, Silas é mencionado logo a seguir no texto, Timóteo, que a gente vê no início do capítulo 16, que foi agregado à comitiva, e Lucas, que está dizendo, Lucas está no texto também. Então, pelo menos 4 ficaram hospedados na casa de Lídia. Ela tinha uma casa grande. E, obviamente, ela tinha boas condições. O resultado natural da obra de Deus operada em sua vida foi servir ao Senhor e ao seu próximo, aos seus irmãos, com os seus bens. Ela se mostrou disposta a servir. Isso não foi obra de Paulo. Isso foi obra de Deus. Irmãos, quando nós mudamos a nossa conduta por ocasião da conversão, isso nada tem a ver com quem pregou. Isso tem a ver com o conteúdo da pregação. Porque foi o próprio Jesus Cristo quem operou em nossos corações através do Espírito Santo. Nós deixamos de fazer o que fazíamos no outro tempo, nós mudamos a nossa perspectiva acerca da realidade que nos cerca, porque Deus operou em nossos corações. Não foi porque um pregador falou bonito, não foi porque alguém, tocou um instrumento lá como pano de fundo na hora do apelo. O que é isso? Se foi assim, a conversão nunca aconteceu. Eu fui por causa daquele pregador ali, ele que me converteu, então nunca houve conversão. Porque tinha um tecladinho rolando no fundo, ou aquilo mexeu comigo, eu fui lá na frente. Então a conversão não aconteceu. A conversão, irmãos, é mudança de vida. Se essa mudança não aconteceu, não houve conversão. Não houve. Parece, mas não é. É possível também parecer convertido e não ser. Mas como nós falamos aqui, embora algumas coisas pareçam, embora a obediência pareça sinônimo de bonança, não é. No mundo temos aflições, ainda que obedeçamos a Deus. Embora conservadorismo pareça sinônimo de machismo, não é. A Bíblia não é machista. A Bíblia ela estabelece papéis distintos para homem e mulher, papéis que valorizam a mulher. Parece, mas não é. Parece que a conversão é obra do pregador, mas também não é. A conversão é obra do Senhor, Ele operando nos corações, o homem respondendo com fé ao chamado do Evangelho. Então, isso sim é o que é, o resto só parece. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de podermos, ó Deus, refletir no ensino da Sagrada Escritura, podermos, ó Deus, nos debruçarmos aqui, Pai, e também, Senhor, procurarmos, ó Pai, a partir daquilo que refletimos, praticar, ó Deus, cada um dos preceitos que foram destacados. Eu peço ao Senhor que Tu nos conduzas em tudo que havemos de fazer, para que sempre, ó Deus, Te obedeçamos, ó Pai, não por medo da punição ou por anseio de receber um benefício, mas que Te obedeçamos, ó Pai, simplesmente porque somos Teus filhos e porque o Senhor nos transformou. Ó Deus, que não vivamos atrás de pregadores supostamente superpoderosos, mas, ó Deus, que reconheçamos que o único que detém todo o poder é o Senhor, ó Pai, e que assim sigamos, ó Deus, cumprindo a Tua palavra, ó Deus,
Deus, fazendo a tua boa vontade, para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.